Gostaria de compartilhar com a igreja um texto da Escritura de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versos de 46 a 49. Lucas, capítulo 6, 46 a 49. Diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Queridos, antes de nós falarmos sobre esse texto, eu gostaria de introduzir com as seguintes palavras. Parece interessante e complexo também. É quando nós nos deparamos com a Escritura e vemos determinadas coisas. E uma delas é essa que nós estamos vendo aqui. O Senhor está nos chamando a viver aquilo que ouvimos. E nós vamos ver isso no decorrer do texto. Mas por que às vezes nós percebemos isso na Escritura? Na realidade é pela incoerência, muitas vezes, que nós vivemos. Nós somos incoerentes. Nós, crentes, fiéis ao Senhor, demonstramos essa incoerência muitas vezes no nosso dia a dia, porque queremos fazer a nossa vontade, seguir os nossos caminhos e não seguir os caminhos do Senhor. E é interessante isso. Por quê? Porque uma das formas de nós não seguirmos a palavra de Deus é não procurarmos nela resposta para as coisas mais simples das nossas vidas. Muitas vezes nós fazemos determinadas coisas pela prática e pelo uso, porque nossos pais fizeram, porque todo mundo faz, porque a igreja faz, e muitas vezes nós não refletimos naquilo que nós fazemos e achamos que isso é algo natural. Achamos que por ter aquele tipo de comportamento, andar daquela forma, por nunca ter escutado a respeito daquilo na palavra de Deus, ou nunca ter ouvido, achamos que aquele comportamento é correto, aquela atitude é correta. Mas nós vamos perceber que a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela fala sobre tudo na vida do homem. Não existe brecha, não existe espaço na sua vida, nem na minha vida, que a palavra não norteie. O que nós estamos vendo aqui, e esse texto é paralelo ao texto de Mateus capítulo 7, verso 24 a 27, e ali se torna mais claro, porque o relato de Mateus é um relato, vamos dizer assim, ele segue a cronologia de Lucas é um pouco diferente. Se nós pegarmos, por exemplo, o capítulo 6 de Lucas, nós vamos ver que esse capítulo 6 faz referência a Mateus capítulo 12. A sequenciação dos acontecimentos ali em Mateus são diferentes. E o contexto aqui de Lucas capítulo 6 é o contexto, nós vemos isso nos versos anteriores, do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, o Senhor está instruindo os seus discípulos da maneira como eles deveriam se comportar, da maneira como eles deveriam viver, quais as características que eles deveriam ter.
E é por isso que ele começa ali com as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres e os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, aqueles que são perseguidos por causa da palavra de Deus. Nós vamos ver que aquilo são características do crente, são marcas que evidenciam a vida cristã e todos aqueles que querem seguir ao Senhor Jesus. E ao final do capítulo 7, nós vemos o que estamos vendo aqui no capítulo 6. É a conclusão. Se nós abrirmos lá o capítulo 7 de Mateus, nós vamos ver, capítulo 7, verso 24. Quando ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Que palavras são essas? Aquele havia dito anterior. Ele fecha o Sermão do Monte com essa ilustração. Essa mesma ilustração que nós estamos vendo aqui em Lucas. Só que aqui nós percebemos que Lucas relata aquilo que Mateus não relata. E é interessante nós percebermos essas diferenças aqui em Lucas, porque mostra a nossa incoerência. Aquilo que eu falei anteriormente. Às vezes nós queremos levar a nossa vida e pensamos que podemos levá-la sem que a palavra esteja norteando-a, sem que a palavra esteja dirigindo os nossos atos, os menores que sejam. E aí ele começa aqui em Lucas dizendo assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? E aqui a gente começa a ver a primeira incoerência aqui no texto, a nossa incoerência. Chamar o Senhor de Senhor e não se submeter a Ele e não obedecê-lo, visto que essa relação que está sendo apresentada aqui é uma relação de servidão, ou seja, de obediência. A relação de Senhor servo. As palavras que estão sendo usadas e a maneira como ela está sendo pronunciada demonstra aí que existe uma relação de servo e escravo. É isso que significa aqui essa expressão, que dá a entender Senhor, Senhor. Nós vamos perceber que essa maneira de falar na Escritura demonstra a intimidade que um escravo, que um servo tinha com o seu Senhor. Quando nós falamos em escravidão, a primeira coisa que vem à nossa mente é a escravidão aqui no Brasil. É o que nós, de certa forma, vivenciamos. Não nós, mas o nosso país. E nós vemos a crueldade e a falta de humanidade que existia no relacionamento entre o Senhor e servo. E isso não é uma característica aqui daquela época, ou do nosso país, ou daqueles que nos colonizavam. Mas nós vamos perceber que as relações de suzerania, de servidão, nem sempre se manifestavam dessa forma. E principalmente no povo de Deus. E a escravidão nunca foi o propósito de Deus na vida de ninguém. Mas principalmente no povo de Deus existiam leis que davam condições humanas para que esses que eram escravos, que estavam numa situação inferior, pudessem se relacionar ou servir aos seus senhores. Eu gostaria de mostrar poucos exemplos. Abram aí Deuteronômio capítulo 15. Na realidade, vou mostrar um exemplo só. Deuteronômio capítulo 15, verso 16 e 17. Leis acerca dos servos. Quando um dos teus irmãos, verso 12, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servirás, mas no 7º despedirás forro. E quando de ti os despedires forro, não deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do seu rebanho, da sua eira, do seu lagar, daquilo que com o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Naquele tempo
Muitas pessoas às vezes entravam nessa relação de escravidão por motivos financeiros ou por causa de guerra. Eles se vendiam como escravos ou eram capturados, se tornavam escravos. Aqui nós estamos vendo que algumas pessoas tinham a necessidade de se vender como escravos. Mas existiam leis que tornavam esse tipo de relação mais humano. Aí diz assim, lá no verso 16, se porém ele te disser, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e será para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. O que nós estamos vendo aqui é que esse escravo, que a Escritura está dizendo aqui, esse servo, e aí nós temos uma gradação entre escravo e servo. O servo era aquele que, por espontânea vontade, se submetia àquela situação quando tinha o poder em si de ser livre. Por amar o seu Senhor, por ter uma relação de amizade com esse Senhor, por esse Senhor o tratá-lo com humanidade, ele preferia estar naquela condição do que se tornar um homem livre. E é dessa forma que a Escritura mostra o nosso relacionamento com o Senhor. Mas esse servo, por mais que tenha uma certa liberdade, ou ele teria liberdade de sair da posse daquele Senhor, mas ele permanece nas mesmas condições de obediência, mas agora não por força, mas pela sua vontade. A vontade dele agora é permanecer com o seu Senhor. Nós vemos uma dessas relações na Bíblia. Abram aí Gênesis 24. Gênesis capítulo 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. No verso 2 assim, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía, põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. O servo de Abraão era um homem de confiança, era uma pessoa amada. Lá em Gênesis capítulo 15, nós vamos ver que esse servo, se Abraão não tivesse descendência de si, herdaria tudo que ele tinha. Verso 2 assim, respondeu Abraão, Senhor Deus, quem haverá de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Parece que a relação que Abraão tinha com esse homem era uma relação de afinidade. E é isso que Lucas mostra aqui quando usa a seguinte expressão: Senhor, Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Essa maneira de falar representava a intimidade que existia entre o Senhor e o seu escravo. E o que se exige de um escravo? O que se exige de um servo? Obediência. É isso que se exigia de um servo. Se nós pegarmos lá Mateus capítulo 7, verso 21, diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. É como se a palavra de Deus estivesse dizendo assim: nem todo que diz ter uma aparente intimidade com Deus
Nem todo diz que tem uma aparente comunhão comigo entrará no reino dos céus, porque a característica principal do servo é o quê? É a obediência. Então é incoerente nós dizermos que temos intimidade com Deus, que temos comunhão com Deus, que somos servos de Deus e não fazemos a sua vontade. É por isso que lá em Mateus capítulo 7, verso 23, ele vai dizer: nunca vos conhecia. E é interessante porque essas palavras, servo, conhecimento, elas estão todas relacionadas. A palavra conhecer aí significa compreender, entender, saber. Essa palavra também é utilizada para demonstrar a intimidade do casal, na sua mais íntima relação, para mostrar que aquela pessoa conhece plenamente e se relaciona plenamente com a outra. E essa é a ideia aqui. Quando ele fala, nunca vos conheci, lá em Mateus capítulo 7. É como se estivesse dizendo assim, ó, eu nunca tive nenhuma relação com você. Eu nunca tive nenhuma intimidade, nenhuma familiaridade com você. E essa intimidade, essa familiaridade expressa geralmente uma relação de confiança entre as pessoas ao ponto desse relacionamento se tornar um relacionamento entre duas pessoas que se amam. E ao dizer que nunca vos conheci, é interessante porque a palavra ignorar vem do mesmo radical de conhecer. Tá? Conhecer é gnosco, no grego e no latim. Tá? E ignorar, é desse radical. É interessante isso. Nós não vemos isso na língua portuguesa, né? Porque conhecer é gnosco, ignorar é gno, alguma coisa assim, não lembro da palavra latina. O mesmo radical. Significa dizer que aquele que ignora não tem intimidade, ele desconhece completamente. E a palavra de Deus constantemente ela vai relacionar a nossa intimidade com Deus com a obediência à sua palavra. A nossa religiosidade ela vai demonstrar, ela é demonstrada pela maneira, ou melhor, pela evidência da nossa obediência à palavra de Deus. Lá em João, capítulo 15, verso 14, a palavra de Deus diz: vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Quando Jesus ele se encarna, ele assume o nosso lugar. E ao assumir o nosso lugar, ele faz aquilo que nós deveríamos fazer. Muitos crentes pensam que somente o sacrifício de Cristo é que tem valor para nós. Cristo morreu na cruz e esse sacrifício é lançado na nossa conta. Quando nós pensamos assim, nós estamos pensando de uma forma incompleta. Porque não somente o sacrifício de Cristo trouxe proveito, trouxe salvação e bênção para a igreja, mas também a sua vida de obediência. Por quê? Porque ele assume o nosso lugar e como Adão e como eu, precisava obedecer em tudo à lei de Deus. Ele deveria demonstrar uma obediência perfeita. Por quê? Porque é isso que Deus exige de mim e de você. Mas eu não teria condições de fazer isso. Então o Senhor se interpõe e assume uma posição que eu deveria assumir. Obedecer em tudo à vontade de Deus. E é esse exemplo que nós devemos seguir. Jesus muitas vezes disse lá no Getsemane,
Senhor, faz a tua vontade. Meu desejo é esse, eu sinto isso, mas faz a tua vontade. Certa vez ele disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. O que significa comida? Alimento. Nós poderíamos relacionar a sustentação, a necessidade. É como se Deus estivesse dizendo: a tua vontade me alimenta, a tua vontade me sustenta. Eu tenho necessidade dessas coisas. E Jesus vem ao mundo, assume o nosso lugar. E ele se torna obediente. A palavra de Deus diz: até a morte de cruz. Ele assume a forma de servo. Mas é porque nós precisamos assumir isso. Nós precisamos assumir essa forma. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele exige isso de nós. A nossa relação com Ele, por mais que seja uma graça que venha dele, não nossa, não parte de nós, mas parte do Senhor, nós somos chamados a viver conforme essas suas palavras. E aí ele diz assim no verso 47: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Seguir a palavra de Deus redunda em frutos, em sucesso, em progresso. Não sucesso financeiro, pode até redundar. Não progresso na sua carreira, pode até redundar, porque essas coisas estão na mão de Deus. E é Deus que nos abençoa dessa forma. Mas não que isso seja algo necessário. Principalmente daquela maneira como nós às vezes vemos, ou que o mundo imprime isso em nós. A palavra de Deus diz que todo aquele que ouve é semelhante a um homem que cava, que constrói de forma prudente a sua casa. É dessa forma, lá no Salmo 127, diz assim: se o Senhor não edificar, em vão trabalhos que edificam. E ali a ideia de que o trabalho é essencial do homem para que Deus edifique. É Deus quem está edificando, mas é essencial, e foi assim que Deus determinou, que ao edificar a minha vida, eu trabalho para isso. E como é que eu edifico? Ou melhor, como é que Deus edifica a nossa vida? Como nós estamos fundamentando a nossa vida no alicerce da palavra de Deus. Lá em Mateus capítulo 7, verso 24, Mateus capítulo 7, verso 24, e eu gostaria que os irmãos ficassem com esses dois textos abertos. É interessante a maneira como Mateus trabalha o mesmo texto, como eles trabalham o mesmo texto, a mesma fala de formas diferentes. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. No verso 48 do capítulo 6, Lucas vai mostrar que essa prudência, ou melhor, ele vai mostrar como se manifesta essa prudência na vida desse homem que ouve as palavras de Deus e as pratica. Esse é semelhante a um homem prudente. Por que ele é prudente? Diz assim, que ele, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. O que nós estamos vendo aqui, que Mateus fala sobre prudência, Lucas está mostrando o trabalho que esse homem tem que fazer para com que essa casa se mantenha de pé. O que nós estamos vendo lá em Mateus, que Mateus chama de homem prudente, Lucas está dizendo, em outras palavras, que esse homem prudente é aquele que trabalha em prol do reino de Deus. De que forma? Cavando, abrindo profunda vala e lançando o alicerce. Essa linguagem figurada significa o quê?
Que aquele que vem ao Senhor, ele ouve as palavras e as pratica, ele vai colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está dizendo. E é dessa forma que Deus vai edificar a sua casa. Quando nós, às vezes, tomamos determinadas atitudes, determinados comportamentos, e achamos que essas atitudes, esses comportamentos, pequenas decisões da nossa vida, onde trabalhar, o que fazer, essas coisas não estão relacionadas com o reino de Deus, nós nos enganamos profundamente. E nas mínimas coisas, nós precisamos deixar que o Senhor nos guie, ou pedir a instrução dele para as nossas vidas. Sabe o que o Calvino diz sobre vocação? É interessante, eu não sei se eu vou lembrar literalmente o que ele fala. Mas Calvino vai dizer que todo homem tem uma vocação. E toda vocação é religiosa. Toda vocação é divina. Ele diz que os pais deveriam estar com os olhos fitos dos seus filhos para verem nele determinados comportamentos, determinadas disposições, para que no futuro eles possam abraçar uma profissão que glorifique o nome de Deus. Porque através dessa profissão secular há uma vocação, um chamado de Deus. E por meio dela você vai abençoar a sociedade. Mas ele diz que existe uma vocação, e essa vocação religiosa é uma vocação especial. Aqueles que são chamados para o ministério, para se envolverem exclusivamente com a palavra de Deus, com a igreja de Deus. Mas ele diz que essas duas vocações são divinas. Eu estou falando isso para que nós possamos perceber que tudo que nós fazemos temos que ter o respaldo de Deus. A Bíblia não diz se eu tenho que ser advogado ou contador, mas o Senhor coloca em nós determinadas coisas que nos levam para determinados lugares. Porque essa é a vontade de Deus. Deus quer abençoar a sociedade através da sua profissão, da sua vida. Aqui, o homem imprudente é aquele que trabalha em prol do reino de Deus. Abram em 1 Reis, capítulo 11, verso 38. O que seria trabalhar em prol do reino de Deus? É interessante porque nós criamos determinadas falas que, ao invés de nos aproximar do Senhor, nos afasta dele. Ao invés de nos envolvermos com o reino de Deus, nos afasta desse reino. Olha o que diz o verso 1 Reis 11:38, diz assim: se ouvires tudo o que te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. O texto está dizendo que andar nos caminhos do Senhor, fazer o que é reto perante Ele, guardar os seus mandamentos, isso é trabalhar em prol do reino de Deus. E essas coisas têm consequência na nossa vida secular, na nossa profissão, no nosso trabalho. Essas coisas são mínimas, porque o nosso alvo é o reino de Deus. Naquele tempo, o que acontecia? As pessoas, quando iam construir a sua casa, elas construíam distantes dos cursos de água dos rios. Por que isso? Porque quando vinham as tempestades, e eu não sei se vocês perceberam, aquela região ali é uma região de tempestade, o curso do rio subia. E ao subir o curso do rio, as casas próximas a ele eram inundadas.
E ao serem inundadas, elas caíam. E muitas pessoas perdiam os seus bens, as suas casas por causa disso. A história de um grupo de beduínos que certa vez se estabeleceu no local, distante do rio, mas a chuva foi tão grande, o curso do rio mudou e devastou aquela aldeia. Essa imagem que nós temos aqui, de alguém que prudentemente escolhe um determinado, distante de qualquer catástrofe, mas mesmo assim cuida para que a sua casa esteja sustentada e alicerçada sobre a rocha, porque assim, se vier a tempestade, se os rios transbordarem, aquela casa estará firme. E essa mesma forma, é a mesma coisa daquele homem que, como lá em 1 Reis 11, 38, sustenta a sua vida debaixo dos princípios da palavra do Senhor. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se nós somos servos dele, nós devemos, como primeira coisa, demonstrar a nossa intimidade com ele por meio da obediência, seguindo as suas instruções, por mais que essas instruções muitas vezes sejam instruções que vão de encontro à nossa carnalidade e aos nossos desejos. Por quê? Porque se não for assim, no futuro, a nossa casa se despedaça. É isso que nós vemos aqui no verso 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que grande foi a ruína daquela casa. Uma vez eu conheci um homem que morreu por causa do cigarro e da bebida. Ele teve um problema muito sério de saúde e foi afastado do trabalho por causa disso. E aí disse que não ia mais fazer isso. O médico falou: olha, não fuma, não bebe mais, isso vai acabar com você, você está com problema de coração, você vai morrer. Ele parou, mas não largou. E com o tempo aposentado em casa, foi aposentado por causa disso, e voltou a ter esses hábitos. O que aconteceu? Aconteceu que ele foi parar no hospital, o rim dele parou de funcionar. Eu fui visitá-lo. E ele sentado ali comigo, nós estávamos conversando, e ele disse para mim assim: se eu sair daqui, eu nunca mais vou fumar nem vou beber. Ele não saiu, ele morreu. E eu ficava pensando, por que depois da advertência que o médico deu a ele continuou a ter esse comportamento? E a gente fica pensando, provavelmente ele não acreditou no médico. Ele pode ter dito assim: não, eu posso levar a minha vida desse jeito. Não vai ser como antigamente, fumando e bebendo todo o tempo, mas vai ser mais moderado. E o médico disse para ele assim: larga completamente, senão você vai morrer. Eu fico pensando, por que muitas vezes nós não estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus está dizendo? Será que nós não estamos acreditando naquilo que Deus está falando por causa da sua longanimidade? Porque muitas vezes o juízo não vem, porque muitas vezes o Senhor nos preserva do nosso próprio pecado. Ele é misericordioso, não permite naquele momento que o fruto da nossa ignorância, da nossa falta de prudência, da nossa desobediência venha naquele momento. Ele é paciente. Ou será que nós não acreditamos? Achamos que não é verdade o que ele está dizendo aqui. Alguns comentaristas acham que esse texto está se referindo a dois momentos. Alguns dizem que esse momento seria o momento das dificuldades, dos problemas, e que naquele momento a coisa, porque não foi a vida daquele homem não foi permeada
pela vontade de Deus. Ele não seguiu aquilo que a palavra de Deus diz. Mas outros dizem que a referência aqui é o juízo final. É o juízo final. E a gente até fica inclinado a isso, porque é o que nós vemos lá em Mateus capítulo 7. Quando ele diz: nunca vos conheci. Apartai-vos, os que praticais a iniquidade. A falta de obediência a Deus significa a prática da iniquidade. Por que nós não damos ouvidos à voz do Senhor? Por que será? Porque muitas vezes nós queremos demonstrar uma intimidade com Deus, só externa, uma religiosidade. Aqueles homens ali em Mateus capítulo 7, eles eram religiosos, expeliam demônios, profetizavam supostamente no nome do Senhor Jesus, faziam milagres. Eram homens religiosos, homens que provavelmente eram considerados pessoas que tinham intimidade com Deus, conheciam a Deus, tinham comunhão com Deus, mas estavam completamente distantes, porque estavam vivendo a sua vida. Por mais que as pessoas não vissem, fora dos padrões do Senhor. Eles desobedeciam, provavelmente no seu íntimo, no seu coração, as leis mais básicas na vida de um homem, como no caso dos fariseus: a justiça, a misericórdia e a fé. Certa vez eu estava conversando com uma senhora e crente, e eu falei algumas coisas dessa senhora e essa senhora disse assim para mim: eu sei que eu estou errada e eu respondo por mim. Quando nós dizemos isso, quando nós somos confrontados com o nosso pecado, não nos arrependemos dele, não voltamos atrás, não seguimos aquilo que a palavra de Deus diz, nós vamos responder sim, mas não da maneira como nós achamos muitas vezes. O juízo de Deus vem como vem a destruição. É o Senhor nos advertindo, é o Senhor nos instruindo, um Pai amoroso que quer que a nossa fala seja realmente, ou melhor, represente realmente, que o nosso exterior represente realmente o nosso interior. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, todas as vezes, Senhor, que o Senhor traz ensinos da Tua Palavra, o Senhor está revelando a Sua vontade a nós. Significa que o Senhor, a cada dia, quer que nós tenhamos mais intimidade consigo, que estejamos mais perto do Senhor, que estejamos mais em santidade, mas também que o Senhor está exigindo de nós novas responsabilidades. Esse é o relacionamento do Senhor com os seus